Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, os pais precisam disciplinar seus filhos e ensiná-los as verdades bíblicas. Isso requer amor e comprometimento da parte dos pais para investir todo o seu ser, a fim de dar a orientação certa para cada um dos filhos. Vamos ler dois textos em Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 8 e depois o capítulo 6, verso 20. Não sei se vocês aqui prestaram atenção, mas eu disse que todo o nosso ser precisa ser investido, né? E na orientação de cada filho. Cada um é diferente. Dificilmente os pais têm um só, né? Geralmente é dois para lá, né? E aí a gente precisa entender também essa dinâmica de que não é porque a gente está tendo sucesso com um que vai o outro também da mesma forma ter essa correspondência. Então a gente sabe, nós que temos dois filhos, né? Me parece aqui que vocês também têm dois, né? Cada um. Você tem três, né? Três. Vamos ter três. Tudo diferente. Então, tem essa questão. A gente educa um e dá o mesmo princípio, o mesmo valor, né? Os valores são passados da mesma forma do outro, só que eles respondem diferente. A mesma instrução, o mesmo tratamento. Não nasceu dentro da barriga? Porque são indivíduos, são pessoas diferentes. É um universo à parte. Então a gente precisa entender isso, né? E às vezes um reclama que a gente trata diferente o outro, nessa questão, né? Mas porque às vezes precisa tratar diferente mesmo, ou seja, né, tratando de uma maneira mais branda ou às vezes até mais dura, porque tem essas questões. Nós como pais a gente precisa identificar que nossos filhos são diferentes, e você precisa agir diferente, né? Lógico, não cometendo injustiças, não é do tratamento comum, um é o preferido, né? E o outro não é. Esse negócio inclusive dá problema quando às vezes, né, dentro da família, na questão do relacionamento paterno, materno, tem lá o pai, os pais têm um preferido, às vezes se destaca mais, os outros são inferiorizados, sendo um problema muito grande. Isso aconteceu com Isaac e Rebeca, por exemplo, né? Você tinha um que preferia se não me falha a memória, o Isaac preferia, era mais afeito ao Esaú e a Rebeca ao Jacó. E olha o problema que deu, né? Então escondia o erro de um, manipulava para que um fosse beneficiado, né? E o outro nem tanto. Então você tinha essas predileções. Isso é horrível, não se pode ter isso, né? Ah, eu gosto mais desse filho. Ah, esse aqui não sei o quê. Sempre elogia mais um e o outro não. Essas coisas vão prejudicando, né? A relação, inclusive, entre eles também, tá? Vai criando quase que uma rivalidade, inveja, ciúmes e essas coisas todas. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Vamos para o capítulo 6, versículo de número 20, que vai trazer algo nessa direção também. Capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Eu peguei esses dois textos para falar o seguinte: a responsabilidade recai sobre os dois igualmente, o pai e a mãe. Eles têm igualmente responsabilidade de estarem criando, disciplinando, educando os filhos. É claro que geralmente, via de regra, as mulheres têm mais convívio com os filhos, né? Via de regra. Até mesmo às vezes quando trabalha fora. Geralmente o cuidado ali que se dá, né, até físico, né, a comida, o banho. Geralmente a mulher sempre tem essa intensidade, esse tempo maior do que o pai, do que o homem.
Mas mesmo assim, né, o pai também ele tem igual responsabilidade da criação dos filhos. Quando a mãe não trabalha fora, o pai também tem. É claro que vai ter que se esforçar mais. Chega cansado, às vezes, né, quer outras coisas, quer descansar. Ou até mesmo tem a questão também do relacionamento com a mulher. Mas os filhos não podem ficar escanteados, por assim dizer. É responsabilidade dos dois. Então só li esses 2 textos para mostrar que a Bíblia fala claramente, doutrina do pai, instrução da mãe, né, e vice-versa e tal. Mas vamos lá, disciplina familiar e vida espiritual. Um subtópico aqui. A vida disciplinar e a vida espiritual na família não são ingredientes separados, tá? A vida de disciplina e a vida espiritual não são coisas separadas, não. Na verdade, um necessita do outro. Discípulo e disciplina traz uma relação de ensino-aprendizagem. Tá? Discípulo e disciplina. Disciplinar é discipular. E discipular é disciplinar. Uma coisa está ligada à outra, não são coisas separadas, não. Toda disciplina precisa levar a pessoa ao discipulado. Toda disciplina, ela não deve ser apenas punitiva. Aliás, muitas vezes nem é punitiva, mas deve sempre ser corretiva. Toda disciplina. É que a gente muitas vezes liga, né, a palavra disciplina a castigo, a punição, né? Quando a gente tem no contexto de igreja, que isso é ensinado muito fortemente, a pessoa vai ser disciplinada. O que você pensa? Exclusão, o famoso banco, né? Vai para o banco, né? Então está excluída, está punida. E muitas dessas disciplinas não tem nenhum tipo de discipulado, nenhum tipo de correção, de ensinamento. É só punição pela punição, é o castigo. Por isso, né? Por isso que não tem eficácia nenhuma no processo. Né? Exclui a pessoa, afasta a pessoa, mas não trata o porquê que a pessoa chegou naquela condição, naquela situação, né? Não cuida, não há um discipulado. Então, disciplina e discipulado são coisas ligadas, não são separadas. Né? O capítulo 6, por exemplo, de Efésios, vale a pena a gente falar sobre esse texto aqui, Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4, que é uma responsabilidade dos pais e é intransferível, né? É responsabilidade dos pais e é intransferível, ou seja, a disciplina e o discipulado dos seus filhos. Não pode ser, nós somos um contexto de igreja, não pode ser transferido a nenhum líder da igreja. Nós precisamos trabalhar isso dentro das nossas igrejas, que quem é responsável principalmente pela disciplina, pelo discipulado, pelo ensino dos filhos são os pais. Não é o pastor que deve ensinar. Não é o Ministério de Família que é o principal responsável. Chega como um acessório, chega como um reforço. Né? A gente vem aí na retaguarda, assim, trazendo aí um suporte mesmo, mas são os pais que devem ser os principais, tá? Ensinadores. Então, Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim: Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, essa palavra admoestação eu acho bem interessante, porque ela fala de uma correção, mas no viés de ensino mesmo, tá? Sempre instruindo mesmo. Porque o que a gente faz? Sinceramente, a gente que é pai, quando está com raiva do menino que não está obedecendo, que não está correspondendo, que não está fazendo o que a gente propõe lá, a gente cria uma raiva, pega um chinelo, pega um cinto, né, tira lá o brinquedo, a atividade, o celular, o que seja. A gente muitas vezes faz isso para descarregar a raiva, mas não ensina o porquê que aquilo está sendo feito e por que chegou naquela situação. A gente não instrui, não mostra. E aí, assim, é só a gente descarregar a nossa raiva, dar aquele alívio, né, aquele pico de emoção. A criança foi punida, não foi instruída porque foi punida. Quer dizer, o que adiantou? Absolutamente nada. Né? Às vezes a gente vai até provocando mais ira nos filhos, porque não é ensinado o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Qual é o motivo daquilo? O porquê, qual é a consequência? Aquilo é uma consequência de um ato da criança, inclusive do adolescente, sei lá, né, o jovem que seja. Porque assim, lógico que não é porque deixou de ser criança, é um jovem que não precisa ser corrigido e punido. Está debaixo do teto,
Com certeza. Né? Só que, lógico, de uma forma adequada. Você não vai dar uma chinelada no menino de 14 anos. Não tem condição. Né? Esse não é um método para essa faixa etária. Aliás, nem é o método principal e o único para a criança também. A gente vai ver aqui que você tem recursos, né? Métodos pedagógicos. Então, assim, muitos pais eles pensam que é chinelada. Eu aprendi assim, eu fui tratado assim, eu fui criado assim. Mas a gente precisa entender que nossos pais, muitas vezes, eles erraram muito na nossa criação. E a gente não vai reproduzir aquilo que eles erraram. Pelo contrário, a gente fala, erraram, não vou reproduzir nos meus filhos. Preciso aperfeiçoar isso, mesmo porque é outra geração. Mas antes era assim que era corrigido. Não quer dizer que antes era feito, que tudo que era feito antes era correto, era bom. Não é? Inclusive, hoje, você tem uma dinâmica diferente. Você tem um conhecimento, os jovens, eles têm esclarecimento absurdo que nós não tínhamos. Muitas vezes os nossos pais falavam que não tinha nada a ver, a gente não tinha nem recurso de peneirar. Falaram, não, isso aqui não tem procedimento nenhum, não é? Mas enfim, vamos lá. Disciplinar não significa castigar, significa desenvolver um relacionamento positivo de ensino-aprendizagem, tá? E isso é a ideia da disciplina, né? Tem a ver com a influência de uma vida sobre a outra. Olha que coisa interessante. Que direciona e dá estrutura levando à maturidade. Então, disciplina diz muito mais respeito a uma influência que eu causo nos meus filhos, né? Quer dizer, uma vida sobre a outra, dando para ele ou direcionando para ele, né? Dando orientações e direcionando e conselhos que tragam estrutura e que levem ele à maturidade. Então, é muito mais o relacionamento que eu tenho, porque assim, quem disciplina, corrigindo e punindo, sem um vínculo de relacionamento, não tem eficácia nesse processo. O pai que não é um pai presente, por exemplo, né? Ou uma mãe que só fala nos gritos, que só proíbe, não tem essa proximidade de cuidado, de carinho, de afetividade, não vai ter sucesso no processo. Aparentemente sim, mas futuramente isso vai se mostrar que não. E o grande problema nosso é esse, é que o negócio é futuro, né? Nem sempre as coisas acontecem assim, ó, naquele momento, né, naqueles anos iniciais que a gente está ali. Às vezes a gente tem a sensação, está dando certo, é assim mesmo, mas às vezes lá na adolescência, lá na juventude, lá na fase adulta, vai se mostrar que lá atrás nós fizemos coisas que nós não devíamos, construímos relacionamentos que nós não deveríamos construir, ou aliás, não construímos, né? Às vezes só na fase adulta mesmo você vai aparecer. Então, é uma coisa assim a se pensar mesmo. Então, basicamente, né, é construir um relacionamento e depende mais de quem nós somos do que aquilo que nós fazemos ou falamos. Discipular e disciplina depende muito mais das pessoas que nós somos, os nossos filhos. Né? E não cabe, jamais, nós somos cristãos principalmente, a gente nunca vai chegar nesse conceito, não, esse menino tem que fazer o que eu falo, o que eu ensino. Se eu não faço, se eu não sou exemplo, minimamente, não tem como. Né? É até injusto com a criança nos primeiros anos, que são as fases iniciais, onde não tem a capacidade cognitiva de assimilar conceito, ideia, orientação. É muito mais por imitação. Então, é assim, os cônjuges, por exemplo, eles brigam um com o outro, gritam, ofendem. E aí depois vai ensinar o menino que não pode gritar, que não pode falar tal palavra, que você não pode tratar sua mãe, eita glória, que você não pode tratar sua mãe assim. Ué, mas o filho na cabeça dele, mas meu pai trata ela assim, eu não posso por quê? Ele não verbaliza isso, ele não fala, nem uma conclusão lógica da criança, do adolescente, não é uma conclusão lógica, mas isso é assimilado, né, pela observação. Então a gente precisa prestar muita atenção nessa questão. É muito mais das pessoas que somos. Tem pais que querem que os filhos leiam Bíblia, eles não leem. Tem pais que querem que os filhos tenham uma vida de oração, eles não têm. Os meus só leem, o meu de 13 só leio quando eu leio com ele. Diferente. A gente. Eu já vi que é assim. Não adianta a gente falar, já fez seu momento. Surte muito efeito quando eu estou lá junto ao pai, né? Fazendo comigo. Ou eles observando que isso é um hábito nosso. Nós fazemos, isso é um comportamento nosso, né? Então isso é assimilado
pela observação de uma forma até inconsciente. Quer ver um negócio muito complicado que a gente faz? Muitos pais desviam os seus filhos na mesa de casa quando começa a falar mal dos líderes da igreja, dos irmãos da igreja, do pastor e tudo mais. Fala mal por falar mal, não é criar, porque tem um negócio interessante que a gente precisa fazer com os nossos filhos, é criar neles senso crítico, para que eles não engulam tudo também. Agora existe uma diferença, né, de nós conduzirmos nossos filhos para que eles tenham um senso crítico. Por exemplo, lá em casa, quando o filho mais velho vem para a igreja e a gente não vem, a gente pergunta: "Ei, filho, como foi a pregação? O que foi falado? Né? O que você entendeu?" "Ah, isso aqui." A gente discute. A gente está formando um senso crítico no nosso filho. Isso, correto. "Ah, mas foi falado isso." "Não, isso aqui não procede e tal." O nosso foco não é a pessoa que pregou, é o que foi falado, é o conteúdo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para separar essas coisas aí. Sim. Então vamos lá. Para disciplinar é preciso maturidade. Por isso há pais jovens que lutam com seus próprios filhos e às vezes pessoas mais maduras e mais bem disciplinadas conseguem lidar com os filhos de pais imaturos melhor do que seus próprios pais. Isso acontece muito com jovenzinhos, né? Seus 18, 19, 20, 21 anos, 22 anos lá, que tem filho. Eles não têm muitas vezes a maturidade suficiente para criar os filhos. Às vezes os avós, às vezes os tios, às vezes pessoas mais maduras conseguem lidar melhor com os filhos do que os próprios pais, porque eles não têm maturidade suficiente. Então olha só, o negócio é muito sério. Criar filho é um negócio assim, né? É um desafio absurdo. Desafiador. Então às vezes a gente, né, negligencia muito a questão de amadurecer os nossos filhos para que eles criem os filhos deles. É claro que é na caminhada, é claro que a maturidade ela exige a experiência pessoal, né? A pessoa ali vai, no dia a dia. Mas se nós fizermos pelo menos a nossa parte antes, dando para eles, pelo exemplo, pela instrução, pelo diálogo, trazendo a realidade das coisas, eles vão ter mais condições de desenvolver uma maturidade antes, né? Porque tem uns que assim demoram demais e às vezes nunca na vida se tornam pessoas maduras, ser humano maduro, um cônjuge maduro, pais maduros. Às vezes tem pais que lá na frente os filhos são muito mais maduros do que eles. E os filhos quase fazem o papel dos pais ou do pai, não é? Tem esse fenômeno aí também. Então assim, bom, vamos lá. Então a disciplina é mais positiva do que negativa, tá? Estou enfatizando isso aqui. É mais preventiva do que corretiva. Então a gente sempre quer fazer o quê? Corrige porque está vendo que alguma coisa está errada. Vai lá e corrige, né? Então a gente chama, não, estou disciplinando porque eu estou corrigindo. Mas não me dá conta de ficar corrigindo toda hora. Nós não poderíamos pensar numa disciplina que ela é preventiva, que ela previne, para que não precise chegar lá no momento de corrigir, né? Falando antes, orientando antes, observando antes que o próprio filho faça alguma coisa, porque quando a gente tem uma maturidade razoável, a gente consegue observar que se ele continuar fazendo isso ou aquilo, pensando isso ou aquilo, lá na frente vai dar ruim. Quando eu digo na frente, às vezes assim, é pouco tempo. Então o que a gente faz? A gente previne, a gente exerce uma disciplina preventiva. Minha filha chegava no serviço todo dia para casa de uma prima dela, né? Aí eu comecei a observar e falei: minha filha, isso não vai dar coisa boa, porque tudo que a gente faz demais, e a prima dela já tem uma forma assim, né? Dá ruim, porque o que vocês estão? Ela se divorciaram, a prima. E aí ela ouviu, a avó dela também falou a mesma coisa, eu falei, ela ouviu, graças a Deus. Uma semana depois, ela se envolveu com uma conversa de um inquilino que morava embaixo. Ela: mãe, graças a Deus, eu não estava lá. Eu falei: porque você ouviu o conselho. Exato. Você ia estar junto no meio da conversa que foi uma vida. E a inquilina até mudou de lá. Então foi muito feio. Preventiva.
Sim, porque senão de repente acontece, dá todo, né? Ia ser uma questão lá de questões relacionais, aí tem que corrigir. Isso é muito mais desgastante. É muito mais desgastante, tem consequências, né? Então, o que a gente precisa pensar é sempre na questão preventiva. Isso vale, inclusive, não é só para a criação de filhos, é para a conjugalidade. Sim. Né? É para tudo na vida. Quando você previne, quando você se cuida, quando você cuida do outro preventivamente. Ah, eu não tenho isso, mas eu vou fazer isso aqui, que é para não ter mesmo. Alimentação, por exemplo. Ah, eu não tenho problema de colesterol, mas não exagera numa alimentação ruim. Ah, não tenho problema nenhum, vou fazer atividade física, mas precisa chegar o problema, precisa chegar a consequência do negócio para ir lá e tentar corrigir. O leite precisa derramar para a gente ir lá. Né? Então, assim, é uma falta de inteligência, na verdade, né? Sim. Esperar que a coisa dê ruim para ir lá. O carro, pronto. Tem a manutenção preventiva, tem a corretiva. A corretiva, geralmente, a gente vai fazer quando o carro quebrou no meio da rua lá e... deixou o céu. Né? Deu alguma coisa ruim. E aí os danos são maiores. O desgaste é maior, o constrangimento é maior, as consequências são maiores. Então vale para tudo na vida essa ideia, esse conceito de a gente prever as coisas e se antecipar, tá? Para que aquilo não chegue numa situação lá na frente, né? Muito ruim. Há princípios bíblicos, eu quero ler uns textos com vocês aqui, todos em Provérbios, tá? Então vamos lá para o livro de Provérbios, para falar porque assim, hoje a gente vive em tempos onde alguns pedagogos, que eu julgo ser ruins, né, que lidam dessa forma, péssimos pedagogos, que eles excluem toda a forma de disciplina e até mesmo de algumas punições. Lógico, a gente não está falando de agressão, a gente não está falando, né, de coisas desmedidas, pelo contrário, eu vou trazer aqui alguns pontos que são princípios bíblicos, né, para disciplina e castigo, só que são princípios bíblicos, tá? Mas tem uns aí que, assim, os filhos, eles não são corrigidos em nada. E, amados, uma coisa em casa, o mundo, a vida, a sociedade tem... Hã? Não. Então, assim, é por isso que muitos filhos, eles têm uma dificuldade enorme de reconhecer autoridades, né? Se enveredam com o mundo do crime, muitas vezes. Cometem coisas e são prejudicados muito por não entenderem alguns princípios básicos de causa e consequência. Você fez alguma coisa, vai ter um desdobramento. Então, assim, como eu disse, né, a punição e o castigo nesse sentido último é mostrar, ó, tá vendo a consequência última que leva? É isso. Quando a gente recompensa aqueles que fazem o que é correto, a gente também pune aqueles que... Isso é sociedade, inclusive. É o princípio de sociedade, né? Porque essas pessoas, assim, que é, entre aspas, só por amor, né? Esse amor aí que não tem nada a ver com amor, na verdade, não vive assim na sociedade. A sociedade não funciona. Tem que haver essas regras mínimas para que haja, inclusive, essa questão, assim, de senso, né? De recompensa e de consequência. A gente vive dessa forma, a gente vive nosso relacionamento com Deus. Eu sei que nem sempre é tão correto, né, a gente pensar assim e nem se comportar tanto assim no relacionamento com Deus. Mas se a gente pensar no fundo, lá mesmo, a gente sabe que servindo a Deus, a gente vai ter a recompensa que é a vida eterna. É claro que não deve ser essa a maior motivação. A motivação deve ser o amor a Deus, entender quem é Deus, esse ser absurdo, né? Assim, puro, santo, amor, deve ser essa a motivação correta. Mas no fundo a gente sabe, a gente perseverando, nós vamos ter a vida eterna. Isso é um tipo de recompensa. Não é baseado nisso que nós servimos a Deus. Por exemplo, nós não deixamos de pecar porque o pecado vai ter uma punição. Nós deixamos de pecar porque nós temos uma nova natureza que ela quer agradar a Deus. As motivações é que precisam ser, né, entendidas e tal. Mas há uma recompensa para o bem e para o mal, né? Recompensa para o bem e punição para o mal. Enfim, essa é a ideia, o conceito básico de todo relacionamento, inclusive as sociedades também. Mas vamos lá, Provérbios 13 e 24, falar sobre a disciplina, tá? Que a Bíblia, ela traz de fato esse conselho, essa orientação, essa doutrina, esse ensino. 13 e 24 de Provérbios.
O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama, a seu tempo, o castigará. Olha só, repito, irmãos, a Bíblia não está incentivando para que toda correção seja com esse método. Essa palavra aborrece está ligada, não irriteis seus filhos? Não irriteis nossos filhos? O que retém a vara aborrece o seu filho? A ideia de aborrecer é não amá-lo. Então, porque quando eu não amo, eu não corrijo. Quando eu não corrijo, eu deixo ele solto, eu deixo ele, né, sofrer as consequências da vida, vamos colocar assim, dos seus atos. Eu não estou trazendo ira sobre ele. Não. A ira. Assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama e está me deixando assim. A ira do texto lá de Efésios, né? Está citando Maria. A ira lá, o filho é provocado a ira quando o pai coloca regras excessivas, pune injustamente. Mas de uma não forma... punir não seria também um tipo de irritação? Não punir? Eu não puni. Não, calma aí, calma aí, senão você está misturando as coisas. Você falou o seguinte, eu punir o filho, eu vou suscitar ira nele. O que o texto do Efésios está dizendo, está falando dos pais irritarem seus filhos, é em que sentido? Quando esses pais, eles corrigem de uma forma inadequada, sim, né? Colocando regras excessivas, desnecessárias, aí provoca ira, desanima o filho. O pai é tão, que eu falei ontem, né? Tão chato, sabe? Tão sem noção. Tem pai sem noção também. Sim. Né? Tem pai que, meu Deus do céu, é mal resolvido. Sim. Eu digo pai no geral, né? Pai e mãe. São mal resolvidos. Então, pessoas amarguradas, às vezes carregam no filho a amargura, a mágoa, o ressentimento, a frustração, inclusive no casamento, desconta nos filhos, muitas questões. Então, é isso que vai desanimando o filho, segundo o texto de Efésios. Tá? O capítulo 13 aqui que a gente está falando, quando diz assim, que retém a vara do seu filho, aborrece ele. Esse aborrecer aqui é amar menos. Aí se for um negócio interessante, meu pai não me ama. A criança, o adolescente e o jovem na sua imaturidade, nunca vai ver a ação dos pais como coisa positiva. Agora, ele nem precisa mesmo, eu não preciso que meu filho fale para mim, eu te amo. Os pais hoje são carentes, tem uma carência de ser amado pelos filhos, eles não têm noção do que é amor. Como que eles vão, eu amo meu pai, principalmente no ato de correção, né? De interromper o que eles querem fazer. É claro que a resposta, a palavra, o sentimento vai ser meus pais não me amam, eles não gostam de mim, eles não querem que eu seja feliz. Eles não têm noção do que estão falando e estão sentindo, são imaturos. E os pais não podem ter essa carência. Meus filhos, será que eles vão entender que a gente não ama eles? Meu Deus do céu. Os pais têm mais problema do que os filhos, mais imaturidade do que os filhos, afetiva. Então, eles pensando isso, é a parte deles pensar isso. Os pais vão falar, você nem precisa me amar, você não sabe nem o que é amor. Lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Lá quando você for pai, né, essa conversa que a gente fala, quando você for mãe, quando a gente ouviu lá também não fazia sentido, mas hoje faz, que nós somos pais, e a gente viu que os nossos pais fizeram muita coisa que contribuiu para a nossa vida, inclusive, né, que a gente julgava, não estava me amando, não queria minha felicidade, mas a gente viu o quanto isso contribuiu. Nós não tínhamos maturidade, nossos filhos não têm maturidade. E os pais não podem ter essa carência de se sentir amado. Se meu filho pensar que eu não amo. Então, né, os pais são mais imaturos. É por isso que eu falei, tem que ter maturidade. Os pais têm que ser maduros para entender todo esse processo. E que se os filhos não corresponderem de uma forma ou de outra, não vai afetar, não vai alterar o meu empenho, minha dedicação no que eu estou fazendo para educá-los. A educação é a longo prazo. Não é a curto prazo, é a longo prazo. Como eu falei, muitas vezes a gente vai ver o resultado disso lá quando estiverem casados, lá quando tiverem os filhos deles. Aí que a gente vai ver, né? Deu resultado, não deu resultado. Não é ali, né? Que a gente fala, iludido, né? Meu filhinho que eu falei ontem lá, né? Meu filhinho, tá vendo? Repete o Salmo 23, 4 aninhos. Meu Deus do céu, né? Eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Eu mesmo estou vivendo isso, né, agora, né? De poder ver agora. O resultado, né? Não, mas tem 26 anos hoje que eu vejo assim, aquilo que deu certo e o que não deu. Mas também existe, é difícil você
tipo assim, você está falando da carência dos pais. Às vezes ela deixa de corrigir, meu filho vai ficar triste comigo, vai ficar tadinho, chateadinho. Aí o pai carente, né? Mas às vezes tem aquele que corrige já severamente demais. São os extremos, são dois extremos, né? Tem um insensível. Às vezes dá um castigo, dá um bravo, tipo assim, as pessoas nem sabem o que está sendo por mais. Isso. Já não entendeu. Aí você tem dois extremos aí, as pessoas mal resolvidas, os amargurados, ressentidos, ignorantes pais. E você tem por outro lado o muito carente, muito bonzinho. Então você tem de um lado muito rígido, carrasco, e um muito bonzinho e permissivo. Né? Então olha só os dois extremos. Então a gente precisa fugir desses dois extremos. No caso aqui, a vara é o quê? A vara aqui pode ter dois significados, né, Alessandra? É uma coisa interessante, meu marido. Dois significados, o termo vara, né, nesse texto e nesses textos que aparecem, principalmente ligados à correção, à relação pais e filhos. Primeiro, né, os dois sentidos. O primeiro tem de fato a ideia da correção física, o objeto que era usado. Né? É claro, mas que hoje a gente tem outras formas, tá? A gente precisa entender, isso aqui é uma cultura, isso aqui... É claro que você não vai pegar um galho de uma árvore aí, um fio, um cabo de vassoura, coisa do tipo, né? Senão... vara de goiaba e tal, né? Tem um dia, eu vi um pastor dizendo assim, tem que dar uma surra de vara de urtiga. Que coça depois, né? Ainda fica coçando. Claro que não é essa ignorância, né? Que a Bíblia está propondo, não. A vara fala a respeito do castigo físico mesmo. Tanto é que, o que retém a sua vara aborrece seu filho, ama menos o seu filho, hein? Aborrece ele. Então, quem deixa de corrigir não ama. Que é o contrário de como muitos dizem, né? Aborrece seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo o castigará. Então, olha só, a vara fala aqui de castigo físico. Agora a gente vai ver aqui, né? De uma forma adequada, não é agressão, não é, sabe, exposto, né? Na frente de todo mundo. Então, assim, tem a forma adequada. E o segundo significado de vara aqui é a distância. Porque vara também tem um significado na Bíblia de régua, vara de medir. Então é interessante a gente pensar nesses dois pontos aqui, né? Entre relação pai e filho, onde a gente muitas vezes tem que mostrar a autoridade para os filhos. Quando essa autoridade ela foi ofendida, não é quando o ego foi ofendido, o sentimento, nem descarregou a raiva, mas quando você tentou de todas as maneiras, vários métodos, ensinar a criança e ela mesmo assim resiste a isso e afronta a autoridade dos pais. Muitas vezes o castigo físico é necessário. Cada faixa etária, cada situação precisa ter a intensidade adequada. Esse é o ponto aqui de equilíbrio, né? E aí, a distância que a gente tem que manter. Eu não sou um amigo do meu filho, eu sou um amiguinho dele, eu não sou igual a ele, eu sou uma autoridade sobre a vida dele. Eu sou o pai, sou a mãe, somos autoridade. Então é a medida de distância. Ao mesmo tempo que a gente tem um vínculo de amizade com os filhos, mas ele não pode olhar para os pais, os filhos não podem olhar para os pais e ver um igual. Nesse sentido, é a figura de autoridade. A mãe é uma amiguinha, né? Exato. Eu mesmo tive problema com minha filha em relação a isso. Ela tinha uma amiga dela que a mãe era amiguinha. Aí ela chegava na casa reclamando, fulano conta tudo com a mãe dela, que a mãe dela é amiga dela. Eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Exato. Meu papel é de mãe, não é de sua amiga. Não exclui que a mãe tem um relacionamento de amizade, mas não é uma amiga, não é um igual, é a mãe, é a autoridade. Né? Então esse é o ponto aqui que eu acho interessante. Vara também nesse sentido, manter o distanciamento. Nesse sentido que eu não sou um camarada seu, não. Eu estou pensando agora que você falou aí, estou pensando como Deus nos disciplina, né? Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Houve isso, sim, exato. Isso aqui é o equilíbrio, né? É a saúde do relacionamento. Então a gente também não é esse tão distante que o filho não pode, os filhos não podem abrir o coração, falar dos seus pecados, das suas questões, seus erros. A gente não pode ser esse tão distante assim, que não tem, né, vínculo nenhum de amizade. Mas igual que fala, né? A seu tempo corrige, né? Isso, de uma forma adequada. Na hora que ele fez errado, ele tem que saber que fez errado. Então você tem que se retirar daquele momento e chamar ele para a figura de autoridade, né? Precisa ser essa figura de autoridade. Vamos aqui nos outros textos que a gente vai perceber como tem outros aspectos nesse sentido. O 19, tudo em Provérbios, né? O capítulo 19, verso 18. 19 e 18. Deixa eu ver aqui que eu estou enxergando muito bem essas horas.
castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Então olha como a Bíblia é equilibrada. Castiga o teu filho, mas calma aí, não vai matar, não vai agredir, não vai deixar hematoma, não vai quebrar uma perna, não vai dar um tapa na cara. Isso é agressão, amados, né? Então olha como a Bíblia ela é equilibrada, é sensata. Castiga o menino, pune o menino, mas com equilíbrio, né? Você não vai agredir, não vai ser uma agressão, tá? Enquanto há esperança. Então castiga, pune enquanto há esperança, né? O capítulo 22, verso 15, 22 e 15 também eu acho bem interessante isso aqui que a gente está pontuando, né? A loucura, na minha versão está estultícia, né? Não sei como está de vocês aí. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Olha só. A estultícia. É loucura, né? Está estultícia aí também? Mas... eu também estou achando. Vê aí, 22 e 15 de Provérbios. 22 e 15. Meu negócio. A estultícia é a loucura, a tolice, né? Tá ligado? A criança não tem noção. São sem juízo, sem noção. A Bíblia diz que está ligado ao coração da criança. Se não for corrigida, a Bíblia diz que a vara afugenta dele isso. Ó, tá vendo como os textos estão se completando? Mais um texto aqui, ó, 29, é o último que eu pego aqui de Provérbios. Capítulo 29, verso 15 ao 17. 29, 15 ao 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonhará sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então assim, deixa o menino entregue a si mesmo, a Bíblia diz o que vai dar. Vai dar ruim. Não é? Então tem que ser, o ser humano, ele tem que aprender o caminho da vida. Não nasce sabendo, pelo contrário. O texto diz, o menino é doido. Não tem noção que é respeito, as virtudes, tudo que é ruim, se deixar, pratica. Aí não precisa ensinar nada. Por quê, né? Por conta do pecado. Por conta do pecado. Tem outro texto aqui, não sei se eu vou achar agora, é aqui em Provérbios também. Vai falar sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 20, verso 12. A respeito disso, minha Maria. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Desde criancinha, a gente já percebe a inclinação para as coisas erradas. Quando Davi diz assim no Salmo 51, capítulo 20, verso 12, né? 12 não, 11, amado. Desculpa, é 11. 20. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, olha só. O Davi disse, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu, fui concebido, né? Minha mãe me concebeu. Então, assim, desde pequeno a gente já vê o egoísmo na criança, Demais, né? a agressividade na criança, a disposição de mentir para se livrar das consequências. Ah, não fui eu. Né? A gente já percebe as características de um pecadorzinho ali. Então, se não for, já tem a inclinação, já nasce com essa tendência a fazer o que é errado. Se não for corrigido ao longo da vida, né, principalmente nessas fases iniciais, se a gente não, desde a mais tenra idade possível, Sim. ensina o menino no caminho que deve andar. Olha o que o texto diz, é o menino enquanto é menino. Aí depois os pais querem corrigir lá com os 14, 15 anos, vai ser muito difícil. É porque às vezes a pequenininha não entende nada, lá na frente vai corrigir lá na frente. Desde bebê, é possível já ir mostrando. Bebê, isso aqui é errado. Não na fala, não é no conceito, né? Criança não. Mas eu digo assim, você corrigir mesmo. Quando vai fazer alguma coisa, você dizer um não, né? Mostrar que o papai está triste. Desde bebê, então é desde menino, ensino menino. É da mais tenridade possível. Então a gente precisa entender que assim, quando eu começo a corrigir meu filho? Desde sempre, irmão. Desde sempre.
né? A criancinha, ela bebê mesmo, tô falando de meses aí, pouquinhos meses, ali já há uma... A gente às vezes é tão inocente, né? Pensa, não entende nada a criança. Tem 6 meses, já está se jogando. Manipula, já manipula, viu? O bebezinho, 6 meses, já é manipulador. Manipula, ele já sabe que se chorar... Pegar um negócio, tira dele. Ele já sabe que se chorar, a mãe vai lá e pega. Se chorar, já dá tal coisa. Ele é manipulador. A criança, claro que não é consciente, claro que não é uma coisa pensada, mas a gente já percebe esse ímpeto, esse instinto na criança, bebezinho de poucos meses. As mães são bobas, os pais são, né, de primeira viagem, né? Pensa que não tem que nada, mas tem a mãe da psicologia, né, chamada Melanie Klein. Ela foi ainda mais nesse sentido, né, mais do que Freud ainda, porque Freud ele abordou essas questões das crianças já mais para frente, né, talvez lá seus 1 aninho para frente, 11 meses, 12 meses para frente. Essa Melanie Klein não, ela já diagnosticou, segundo a teoria dela, que já nesses primeiros meses a criança já mostra toda essa entre aspas, não é consciência, estou fugindo a palavra agora, toda essa percepção, eu nem sei, porque é difícil da gente imaginar, a criança não tem como nós temos, essa clareza, mas já há na criança, sabe, esse comportamento, é isso que eu quero colocar, esse comportamento, não é intencional, a criança ela faz, assim, entendendo que vai fazer e vai ter tal resultado, esse é o ponto, não é nem entendendo e nem a consciência, nessas coisas que eu vou buscando aqui no meu parâmetro de adulto, né? Mas enfim, a criança da mais tenridade já vai fazendo essas coisas, já vai se mostrando, e se não for direcionado, corrigido, mano, a tendência é só piorar, se tornar cada vez mais egoísta, individualista, agressivo, desrespeitoso, né? Então precisa ser enérgico. E claro, cada criança tem seus temperamentos, tem suas personalidades. Então é claro que vão se comportar diferente e vão exigir dos pais, como eu disse no começo, são filhos diferentes. Então às vezes com você não precisa muita coisa. Um olhar, uma expressão facial, o filho já entende. Era assim, né? Antigamente. Nem todos, viu, Alessandro? Nem todos não. A gente que tem essa ideia. Não, talvez para você, para um irmão, mas não é todo mundo assim. A gente tem essa ideia mesmo. Antes os pais só olhavam e nem sempre. Sempre teve pessoas com personalidades que os pais necessitavam de ser mais enérgico, né? Então assim, sempre teve isso. É que a gente tem essa impressão, né? Os pais só olhavam. De repente a minha experiência foi essa. Será que naquela época não existia os autistas, não? Tinha, claro que sempre teve, né? Sempre teve. E aí, ó, olha que coisa. Então, você abordou um negócio tão interessante, porque assim, olha só, antes havia essa questão, a criança rebelde, a criança o quê? A gente não tinha esse diagnóstico, a gente não tinha esse esclarecimento, né, que você tinha um autismo, e o autista, ele vê o mundo, ele entende o mundo, ele tem comportamentos diferentes dos demais. Né? Então assim, é preciso ter um cuidado, né? Uma cautela, é preciso ter um método, uma compreensão maior para educar um autista, por exemplo, uma criança que tem seu transtorno de hiperatividade, por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade, né? Tem criança que tem o famoso TOD, né? Que é o transtorno ofensivo desafiador. Não, essa criança é desrespeitosa, essa criança é mal educada. Nem sempre, às vezes pode ser que seja esse transtorno ofensivo desafiador. Hoje nós temos. Então olha os desafios que nós temos. Quanto mais a gente vai avançando no conhecimento, né, mais a gente vai tendo responsabilidade para lidar com essas coisas de uma forma adequada. A questão a gente precisa corrigir, precisa disciplinar. E aí o desafio fica para cada um de nós nos filhos que Deus vai nos dando, para que a gente vá. Eu falei ontem, né? Era bom que tivesse uma receita, era bom que a gente tivesse assim, ó, eu fiz isso com o primeiro, com os outros 8, vai ser a mesma coisa. Não é assim? Não, antes era um bocado. Não, eu fiz isso com o primeiro, vou fazer com o segundo. Pode ser que sim, pode ser que não.
Só por meio da adoção, porque a fábrica foi dada baixa no CNPJ. Fechou, viu, amada? A fábrica. Mas por adoção a gente tem essa possibilidade. Às vezes Deus faz. Pode ser também. Eu também tenho essa esperança. Se vir aí, eu torço. Mas vamos lá, amada. A esposa que vai ficar brava. Ainda bem que ela não assiste as aulas, eu acho. Vai que essa ela vai assistir. Meu Deus do céu. Olha que vocês me arrumaram. Vamos lá, amadas. Ó, falando de disciplina, eu coloquei aqui alguns pontos que a disciplina ela precisa ser aplicada com essas considerações. Precisa ser consistente. Não pode ser uma coisa assim, sabe? Você corrigiu e... Não, você tem que ter consistência. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Né? Precisa ser consistente. A disciplina precisa ser justa e precisa ser humana. O que eu quero dizer com isso? Precisa ser na medida da ofensa, da desobediência, da malcriação, do que foi feito. Precisa ser justa. Não pode ser nem a mais e nem a menos. Né? Precisa ser na medida na gravidade que foi feito o negócio lá. Né? E precisa ser humana. Não pode ser com agressão, espancamento. Não pode ser com exposição vexatória ao público, amados. Sim. Tem pais, né, que pegam os filhos assim e expõem eles. Isso é muito horrível, é vexatório isso. Essa exposição da criança, do adolescente nem se fala, né? Já tem todo um convívio social. Isso não deve ser feito, não deve ser humano, tá? Deve mostrar o desagrado dos pais de forma adequada. É aquela questão, ó, você está pecando contra Deus, você está pecando contra os seus pais, você está pecando contra si mesmo. Então mostrar, né, essa correção que ensina, que instrui. Então mostrar esse desagrado dos pais de forma adequada, tá? Precisa estar relacionada com a ofensa. Então você não corrige por outras coisas. É por aquilo que foi feito, tem que ser direcionado. Sempre falei, você está sendo disciplinado por isso, tá? O que você fez. Tá bom, mãe. Tem que ser... A ponto deles abaixar a calça para apanhar. Meu filho faz isso. E já dava chinelada de primeiro assim? Chinelada e nada. Filho, o que você tem que fazer agora? Vou deitar. Deitar. Meu Deus. E toma. Mas essa não era o primeiro método? Era sempre isso? Não. Tá bom. Primeiro eu converso. Tá bom. Aí os outros só uns 3 dias só. E, ó, em alguns momentos vai ser físico essa correção, essa disciplina, tá? Em alguns momentos. Acho né? que uma vez ou duas. Mas tem que ser como último recurso. Né? Não pode ser contraproducente. O que quer dizer com isso? Não pode, o efeito da disciplina precisa ser positivo, não pode ser negativo. Sim. Deixa a criança com raiva, provoca nela, né, essa relação de que os pais, eles de fato são pessoas más e agressivas. E até te fazer uma pergunta, por exemplo, sempre que eu corrigi eles, aí após eu paro, a gente fica em silêncio, eu peço perdão. Peço perdão porque eu não queria ter feito isso. Mas eu precisei. E aí a gente até chora junto, me perdoa, e depois fica tudo bem. Será que estraga? Eu penso, Marília, que quando a gente fala assim, estou te pedindo perdão, a gente está reconhecendo que fiz uma coisa errada. Não, mas ele precisou disciplinar. Mas aí não era o desejo de Deus, pai. Sim, mas aí não fez o que, não pecou. Será que sai a disciplina? Aí eu não sei, né? Eu penso que talvez a criança, se a gente vai ensinar depois o que é perdão. Perdão é o reconhecimento que errou. É por isso que peço perdão, reconheci que errei. Então se a gente vai ensinar isso mais para frente, e a gente está ensinando para a criança que eu corrigi, mas depois peço perdão porque errei, que ela vai talvez associar isso lá na frente. No caso, quando eu pedi, ela falava que eu errei. Mas o fato de falar perdão porque eu não queria ter feito o que eu fiz agora. Mas o perdão, o conceito perdão, a palavra perdão, conceito, né? Penso ser inadequado para a ocasião. Porque você não pecou, você não errou. Pelo contrário, fez exatamente o que deveria fazer. Não te traz prazer aquilo, mas eu fiz isso
deveria fazer isso. É isso que Deus fala para eu fazer, então eu acertei. Não errei, então não preciso pedir perdão. Você entende a ideia, né? Tá? O último ponto que eu coloquei aqui, ó, não pode formar padrões negativos de comportamento quando a gente disciplina. Tem pais que disciplinam o filho ainda gera um comportamento agressivo, né, com mais, aliás, faz ainda coisas piores. Então você não tem, perdeu o sentido da disciplina. A disciplina é para corrigir, não é para formar padrões de comportamento negativos, piores ainda. Não vai falar com os pais. Opa, como não vai falar com os pais? Porque deixou de falar com os pais, né? Porque vai ser agressivo, porque vai. Então a gente precisa entender que a disciplina tem um propósito que é de correção, tá? A necessidade de maturidade dos pais, né? A maturidade traz a autoridade. Como pais precisamos mostrar aos nossos filhos que também estamos na escola de Deus e que buscamos aprender sempre, né? O exemplo dos pais é básico para o ambiente familiar saudável, tá? O estar presente, o diálogo, o ambiente familiar são imprescindíveis para o ensino cristão na família. Então, a gente precisa entender isso aqui. Deixa eu só falar aqui um pontozinho. Peguei alguns textos aqui, que é o próprio Provérbios 22:6 que eu citei, né? E Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9, se vocês quiserem anotar ele depois, tá? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9. E Provérbios 22:6. Isso aqui é referência a essa frase. O exemplo dos pais é básico para o ambiente familiar saudável. Então, assim, os pais precisam ter maturidade, porque é a maturidade que traz autoridade. E o que é maturidade? O que eu estou colocando como maturidade especificamente nessa ocasião aqui? Que a gente mostra para os nossos filhos que também nós estamos aprendendo a ser pais, que nós dependemos de Deus, que nós buscamos em Deus um crescimento. Meu exemplo, ele vai favorecer para que eu tenha autoridade. Ter autoridade sobre os filhos é uma coisa, ter poder sobre os filhos é outra coisa. Tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade, né? O poder, por que tem poder? Porque é maior, meu Deus do céu, tem mais condição física, né? Psicológica, intelectual, às vezes até financeira. Então tem mais poder sobre os filhos, mas isso não traz autoridade em relação aos filhos. A autoridade é quando a gente vai construindo isso, a maturidade que a gente vai adquirindo e mostrando para eles, inclusive, que a gente também está crescendo em Deus, que a gente depende de Deus e tudo mais, né? Então, estar presente, diálogo, né? Esse ambiente familiar, ele é indispensável para esse ensino. Tem que haver, junto com isso, o diálogo e a presença. Os pais, se querem corrigir os filhos, mas não têm convivência com os filhos, não vai ter sucesso nessa correção. Não tem. Também é a diferença, né, dessa autoridade e posse também, né? Porque muitos acham que o filho é dele e faz o que o filho quiser. E tratam também o filho não como uma pessoa. Sim, como propriedade sua, né? Ele faz, não tem sentimento, ele faz, acontece, e depois acho que não vai ter uma consequência. Igual a marionete, né? É o que eu lembro que eu falei ontem lá, dessa questão, o filho não é nosso, o filho é de Deus. Eu não faço dele o que eu quiser, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Você está com Deus. Exatamente. E até socialmente, a gente tem uma responsabilidade, não é uma responsabilidade, a gente tem uma resposta, uma satisfação, essa é a palavra. A gente tem uma satisfação a dar para a sociedade, para aquele filho. Tanto é que, por exemplo, quando alguém agride uma criança, a sociedade não cobra, tá certo? Porque o filho pertence à sociedade também nesse sentido. É a mesma coisa, às vezes, né? Eu vejo assim eu até arrumo um problema na minha cabeça. Meu Deus do céu. Porque a gente às vezes vai, o filho não é seu, eu falo, tá, o filho não é meu, mas aquele filho mal criado pode inclusive afetar o meu filho, porque eu estou vivendo na minha sociedade. Então também de alguma maneira é responsabilidade minha aquele filho. E eu posso sim cobrar uma condição prejudicial para aquela criança também é na sociedade. Essa é a ideia, não de posse em si, né? Mas nós temos esse senso coletivo, porque se um está prejudicando um filho, está na mesma sociedade, está prejudicando a sociedade que eu também vivo. Mas a resposta lá na frente, né? Exato. Então assim, nós nos ajudamos, né? Ajudamos uns aos outros, esse é o sentido. Não é de interferir na vida da família do outro, da criação do outro, mas de ter esse senso de coletividade, né? Então, por exemplo, na igreja, quando a gente se ajuda mutuamente para criar os nossos filhos, isso é o senso de coletividade. É claro que eu tenho que ter muito bom senso,
né? Para que também não queira me intrometer na criação que pertence ao outro, não é isso que eu estou dizendo. E às vezes acontece isso, né? Está uma situação e fala para mim assim, não, o filho não é teu, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não é. Isso é tão triste. Não é. É por isso que a gente... O difícil hoje é essa consciência na sociedade em si. Porque a maioria das pessoas pensa, eu vou cuidar do meu, o outro que se vira. Aí ele não pensa lá na frente que o seu filho vai viver cuidar dele. Olha a ideia que a gente tem, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem esse ditado antigo. Só que assim, nós somos ensinados por Deus, homens, a proteger os vulneráveis, são mulheres, crianças e idosos. Então, por exemplo, se isso já aconteceu, e até como eu disse, arrumei problema na minha cabeça, né? Mas não tem nada não, é isso que Deus fala fazer. Então a gente vai fazendo e tem as consequências aí. Mulher sendo agredida, criança sendo agredida, eu vou intervir lá. A gente precisa intervir. Porque são vulneráveis que estão sendo agredidos. Né? Homens que veem mulheres sendo agredidas e não fazem nada, é um covarde, não é um homem, é um banana. Né? Ah, André, mas tem que ter cuidado. Lógico que tem que ter cuidado. Se o cara está armado, uma coisa chama a polícia, é outra história. Né? Mas tem lá um homem, dois homens lá, vendo um homem agredindo uma mulher, meu Deus do céu, vamos lá interromper isso. Marido e mulher, depois eles se entendem. Não, calma aí, a gente está lá para proteger as crianças da mesma forma, os idosos da mesma forma, os vulneráveis. Né? Enfim, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa exercer a disciplina, voltando para a questão da relação pai e filho, né, que eu fugi um pouco. Primeiro, tem que estar presente, não tem como a gente querer disciplinar os nossos filhos sem ter convivência com eles, principalmente os pais, como eu falei, que às vezes ficam muito tempo fora de casa, às vezes quer corrigir o filho, né, e não tem esse vínculo, não cria esse respeito, cria esse medo. O filho vai ter medo do pai. Às vezes também é um momento que tem. Só brigando, só repreendendo. O que acontece hoje, o pai já acorda, o pai e a mãe. Acorda, leva o filho para a creche e deixa de tarde. Aí a criança está na hora de comer, dormir, pronto, acabou, não tem vida. E às vezes os pais desgastados do dia estressante, vai lá brigar com o filho, quer dizer, o único momento que o filho tem com os pais, né? Olha só, o único momento que os filhos têm com os pais é de briga, é de repreensão, é de castigo. Olha o que vai se criando na mente da criança. Não sei se eu estou errada, mas eu falei. Se a pessoa quiser ter um filho e não quiser abrir mão, organizar a mão de um tempo do seu trabalho para criar um filho, é melhor não ter. Se for para você ter um filho para jogar nas costas do sábio, dos avós, do tio, para quem, é melhor você ficar do que você está. Exatamente. Você não vai criar seres humanos assim, né? Exatamente. Então percebam, mas como que a disciplina envolve tudo isso. Disciplina a gente tem que, né, desconstruir esse termo disciplina e não associar castigo, punição. Envolve tudo isso que a gente está falando aqui, né? Instrução, convivência. Né? Exatamente. É discipular. Então toda vez que a gente ouvir a palavra, o termo disciplina, a gente tem que associar a discipular. Tá? Disciplina, discipulado, que foi o começo da nossa conversa. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus